Hoje, 31 de janeiro de 2017, prometendo, como sempre, nesta noite, traçar aqui e debater os principais assuntos que foram manchetes, tanto aqui na nossa cidade de Rio Grande, como nossa região também de Rio Grande e Pelotas, como no Estado, no Brasil e no mundo. Presente aqui a nossa dupla de colaboradores, de sócios do programa, o advogado Ralelino de Souza, do maior escritório de advocacia trabalhista do sul do país, e o médico veterinário, político, presidente de partido, leiloeiro, Cláudio Dias, tá aqui para debater conosco. Nos e-mails, Joana Souza, tá? Que você pode participar a qualquer momento pelo e-mail conexãosul@globo.com, ou mensagem de texto, SMS também, WhatsApp, para 981340316. Nosso apoio sempre a Norma Ferreira, e lá na técnica o Alejandro. Hoje tendo como convidado especial aqui também nos estúdios, a esposa aí do Cláudio Dias, a dona Sandra Dias, aqui presente, tá? E antes de começar esse programa, eu quero aqui de público, dar meus parabéns à nossa auxiliar de programa, a nossa leitora aqui já há 2 anos do nosso programa dos e-mails, a Joana Souza, que é a futura médica, Foi aprovada aí no vestibular de medicina da Universidade Federal do Pampa. Então aí ficam nossos desejos de sucesso aí, que ela, pela vocação que tem, pelo esforço que tem, pela inteligência que tem, seja aí uma futura boa médica e ajude aí a melhorar um pouco a saúde no nosso Brasil, que está muito ruim, Se tem alguma coisa ruim no nosso país, é a saúde. Principalmente aqui em Rio Grande, com essa crise, com essa situação insuportável que se encontra a Santa Casa. Bem, eu vou hoje, como primeiro assunto... Você iniciou na Santa Casa. Fico à disposição, então, o tema lançado. Aliás, ele tem suscitado um bom debate nas redes sociais. Infelizmente, alguns derivam o tema para fazer disputa política, aquilo que dissemos no outro programa, Infelizmente... tratam desse tema para disputa política, e eu pessoalmente entendo que ele não deve ser para disputa política. Mas alguns fatos são importantes, A conhecida troca de comando, o Michael já está à frente da Santa Casa. Foi publicado hoje no jornal Agora um edital que chama para o processo de reorganização com um novo estatuto da mantenedora da Associação Santa Casa. A reunião que vai disciplinar e aprovar o novo estatuto e novas filiações será no dia 1º de março, provavelmente essa reunião seja no Salão Nobre da Prefeitura Municipal do Rio Grande. Esta decisão é importante. Por que vai ter uma reorganização na associação? Porque a Associação da Santa Casa é composta por poucas pessoas, Talvez não chegue a 10 pessoas. E hoje, mais especificamente, parece que o Enio, que esteve aqui com a gente, o doutor Enio, advogado, junto com o doutor Dora, são os remanescentes sócios ainda. Então, até por conta das decisões judiciais, precisa se reorganizar a estrutura societária desta associação. Isso deve acontecer, segundo o edital, no dia 1º de março, 19 horas, no Salão da Prefeitura. Esse é um ponto importante. Um tema que tu tens tratado, eu acho que é um tema que nós temos que trabalhar aqui, que é a questão da prestação de contas, que eu também acho que tem que ser prestado contas do ex-administrador, o Jefferson, que saiu e deu lugar ao Michael, o novo administrador, por nomeação do prefeito Alexandre. Acredito que ele preste, se não ainda dentro do final de semana, início da semana que vem, preste contas com relação a isso. Os dados contábeis estão todos no Ministério Público, estão todos enviados ao Ministério Público, mas eu concordo, e tu é uma pessoa que tem cobrado bastante isso, Augusto, de que isso tem que vir a público. Aliás, foram quase 2 anos de intervenção, e ele tem que dizer o que foi feito, E eu tenho sentido isso, uma mobilização grande. Eu fico contrário a algumas manifestações, especialmente o vereador Júlio César Silva fez uma manifestação dizendo lá que estava liberando R$1 milhão, com auxílio do secretário, deputado eleito, mas em exercício, secretário Fábio Branco. Ora, o valor ele é importantíssimo, R$1 milhão, mas continua devendo 4 milhões, e diga-se que repassou porque há uma decisão judicial, por força de ação judicial, que determina o repasse.
Então, às vezes, aquilo que é objeto de propaganda política, na verdade, é apenas 1/4 do que a Justiça disse, Cláudio. E a folha de pagamentos, ela custa mais de 4 milhões. Se eles pagassem em dia, o Estado pagasse em dia a sua parcela, pelo menos os trabalhadores recebiam em dia. Porque quando tu paga 1 milhão, se torna um problema, Augusto. Tu bota 1 milhão na Santa Casa, tu tem que fazer opção. Eu vou dar alimento para um filho, mas vou deixar o outro passar fome. Então, tu ainda causa um problema dessa natureza e certamente o Michael tem que gestionar. Claro que é melhor 1 milhão do que 0, mas é melhor passar o que deve, que é os 4 milhões, que daria para cumprir a folha. Agora, mais do que isso, e eu conversava hoje com o Alexandre de forma muito objetiva sobre esse tema, que tem nos preocupado bastante, tem que apresentar um projeto de curto prazo, médio e longo. Esta, na minha humilde opinião, esta intervenção ela não pode durar ad eterno. Tem que se ter um projeto de viabilidade. Um rombo da Santa Casa, nós já dissemos aqui, que é de mais de 120 milhões. A intervenção aconteceu por conta que a diretoria foi toda afastada, e eu publiquei hoje, né, fui obrigado a publicar o conteúdo das decisões judiciais. É um conteúdo bastante forte em relação àqueles que estavam gerindo antes da intervenção do prefeito e da prefeitura. A decisão foi porque o Estado disse de forma objetiva, ou a gente faz a intervenção ou fecha a Santa Casa, a opção foi essa, foi de fazer a intervenção. Agora não dá para continuar nesse descompasso de uma dívida que cresce cada vez mais. Tem um dado que surgiu na rede... Só uma coisa, era fechar a Santa Casa ou passar a administração de Pelotas? Não, era fechar. Foi dito, e eu vou publicar nas redes sociais uma fala do vereador João da Barra, que estava na reunião e foi à tribuna da Câmara no início de janeiro, agora numa sessão representativa, e relatou, olha, o prefeito Alexandre foi compelido, ou ele fazia isso ou fechava. Eu tenho essa fala e vou publicar isso na rede social, para que a gente não tenha dúvida com relação a esta decisão. Mas eu queria dizer o seguinte, um dado me preocupou bastante, que são os óbitos em relação às internações, número de pessoas que têm a alta e os óbitos. E o dado, de fato, foi lançado ontem à noite, foi medido, aumentou. E eu perguntei qual é a fonte. E esse dado eu pesquisei com alguns médicos da Santa Casa, de fato, é um dado que mostra um aumento, e isso é preocupante. Isso nós temos que ter a responsabilidade de tratar esse tema, né? Porque são pessoas que estão morrendo. Estão morrendo por quê? Porque a estrutura está cada vez mais precária. Quem está na oncologia, por exemplo, e tem que tratar a questão do câncer, tem extrema dificuldade porque não tem hoje capacidade, equipamento, material para fazer esse tipo de situação. Então precisa caminhar para uma solução. Emergencialmente concordo, tem que fazer prestação de contas. Só não dá para esse discurso da prestação de contas se tornar cavalo de batalha para a disputa política. E aí eu quero discutir sobre isso. Eu acho que é uma obrigação, mas que registre-se. Todos os dados contábeis estão no Ministério Público. Então, que é quem, lá no início, deu início a esse processo todo de afastamento dos antigos diretores. O juiz, os magistrados confirmaram, não é só culpa, não é só a responsabilidade do Ministério Público esse processo, né? Tem se prestado, só que tem uma parte importante. A sociedade, a cidade do Rio Grande, aqueles que precisam da Santa Casa, tem que ter conhecimento dos números. Dá uma boa noite aos telespectadores, privilégio estar com vocês mais uma terça-feira. Eu fico extremamente irritado, Halley, quando tentam, dentro dessa tragédia que é a Santa Casa de Rio Grande, alguns políticos medíocres levar vantagem. Tá? No último programa, nós dizíamos, é absolutamente inconcebível que nesse momento possa ter alguém levando vantagem ou querendo que a Santa Casa estoure por questões políticas. Santa Casa está acima da política. Se houve um momento para ser discutido, foi numa campanha eleitoral. Claro. Agora, eu acho que todos os rio-grandinos têm que se dar as mãos, buscar as soluções, mas sem esquecer os erros. Porque não é possível que uma estrutura referência, que foi a Santa Casa, só tenha um departamento autossuficiente, que é a funerária. Não é possível, mas para quem é medianamente inteligente sabe que é natural que diante de um quadro de grandes dificuldades, os óbitos vão aumentar. Medicina, ciência, não se faz com conversa, com proselitismo.
Um momento extremamente sério. O que será de Rio Grande se a Santa Casa chegar aonde alguns preconizam? Nós temos que achar essa solução. Essa apresentação que será feita, esta busca de um novo quadro social, né, um novo quadro gestor, se for para o bem da Santa Casa e que facilite soluções, extraordinário. Agora, eu só não quero, e eu espero que não aconteça, Halley, que isto seja um instrumento pelo qual se entregará o cadáver. Que seja tirada a responsabilidade daqueles que têm e que algum bobo da corte segure esse caixão. Nós temos que buscar essa solução. Nós temos que ser parceiros. Essa história da questão política me revolta, me dá náusea. E eu vejo que as pessoas que estão fazendo isso sempre fizeram. Não é surpreendente. Assim foi na Boate Kiss, assim foi em outros momentos da história de Rio Grande, onde pessoas tentam, dentro da tragédia, transformar algo autopromocional. É lamentável isso aí. Essa questão de veio dinheiro, não veio dinheiro, quem é o culpado, não interessa mais para a sociedade. Nós temos que ter a consciência e a humildade de saber que erramos como sociedade na questão da saúde. E que temos que ter capacidade, coragem e humildade de buscar a solução. Dias, é assim, a gente tem uma certa responsabilidade, até porque a gente se propôs a ter esse programa semanal, né, dentro desse nosso pequeno programa, mas que tem, graças a Deus, um alcance razoável. A gente discutiu os principais temas que nós temos aqui. E o problema da Santa Casa, quem está nos assistindo aqui, não é como a gente costuma dizer, não é no quintal do vizinho, é nosso também. Nosso. Então as pessoas têm que entender que hoje eu, o Dias, o Halley, a Joana, a dona Sandra, dali, a Norma, você que está nos assistindo, não interessa a idade, todos nós, porque não estamos olhando só o nosso umbigo, todos nós podemos, de repente, precisar de um atendimento de emergência. Às vezes nós somos picados por uma abelha, dá um ataque alérgico violento na pessoa, né? Precisa até ficar internado. Então... Fecha o plantão hoje, fecha o plantão. É isso que eu quero dizer. A Santa Casa hoje, eu vi em loco, aparelhos do serviço de emergência para um diagnóstico de urgência estão quebrados. Então o médico, chega alguém lá com dor na barriga, ele, para fazer um diagnóstico de exame, coloca na ambulância, leva para o Hospital do Coração para fazer lá uma ultrassom contraparecida, porque esse aparelho no serviço de emergência está quebrado. Isso eu estive lá e vi. Tá? Então, a situação da Santa Casa é grave. Agora, o que eu digo é o seguinte, eu não sou administrador hospitalar, não sou médico, mas a gente tem noção, a gente já administrou, já fomos administrador público, e tem noção do seguinte, quando você tem uma administração, uma entidade em que ela não está conseguindo se manter, duas coisas têm que ser feitas: aumentar a receita e diminuir despesas. Esse é o lado. Ou você recebe muito mais dinheiro, né, ou você recebe um pouco mais de dinheiro e diminui despesas. Então, mas para você fazer esse equilíbrio, você tem que saber, eu não estou, e quando eu faço minha crítica, o Halley acha que eu estou criticando o governo dele, eu não me interesso o ano, para mim. Agora, você, para exigir da sociedade, porque eu fiz o meu contexto dentro de uma campanha para arrecadar doações, fundos para a Santa Casa, e que eu falei o seguinte: pessoal, só colocar dinheiro na Santa Casa sem uma devida prestação de conta, sem a devida auditoria, claro, sem saber com o que está o custo, é uma coisa, como chama, paliativa. É paliativo, concorda? Então nós precisamos ter uma auditoria externa na Santa Casa e diga, olha, não interessa, olha, em 2000 roubava, em 2000 roubava, não interessa, é isso que o Rodiati falou, mas saber o que aconteceu, tá? E aí nós partimos do zero, concorda? Como é que nós vamos enxugar? Como é que nós vamos fazer? O que o Estado deve? Porque o que eu vejo, Dias, enquanto tem gente morrendo, aumentando óbitos, como o Halley falou, eu nem sabia, mas eu imaginei. Enquanto os aparelhos estão quebrados, enquanto tem gente morrendo, enquanto a gente está numa insegurança, porque hoje todo mundo vive numa insegurança, que se ficar doente, o que vai acontecer, se tiver um acidente, alguém quebra uma perna correndo, o que pode acontecer. Enquanto acontece isso, eu sinceramente, Halley, eu concordo contigo. Eu vejo o pessoal do PMDB,
principalmente o MDB, que é a disputa maior aqui na cidade, só falando, olha a administração do Niemeyer porcaria que fez, olha não sei o que, olha não sei o que. Aí eu vejo o pessoal do PT falando, o Estado não passa dinheiro, a culpa é do Estado, a culpa é do Estado. É isso que você vê. É verdade. Então está uma disputa partidária entre o PT e o MDB e nós estamos a mercê. Por exemplo, tu defendeu uma coisa aqui, a auditoria. Como é que nós vamos pagar uma auditoria hoje se os trabalhadores não receberam salário, não tem condições de ir ao super fazer o rancho do mês, não receberam salário? Essa é uma questão importante. Número 2, hoje surgiu o tema da municipalização. Olha, municipal, estadual ou federal, isso vai trazer recurso? Se não vai trazer recurso, aí nós vamos ter que ter clareza de que não é a saída, porque a saída é recurso. Tem um dado que hoje me chegou de que há 10 anos, os trabalhadores não têm os recolhimentos previdenciários. Não, tem que apurar essa responsabilidade. Tem um outro dado importante, por exemplo, são 140 trabalhadores, né, que têm que estar de férias mensalmente. Mas, por exemplo... Não gozaram as férias. O sindicato entrou legitimamente cobrando as férias em dobro. Já pensou o rombo que é esta ação judicial? 140. Mas veja bem, são 1000 e poucos. Mas veja bem, multiplica a prefeitura isso. faz 2 anos quase que fez a intervenção. Então, nos últimos 2 anos também não fez recolhimento. Não fez recolhimento. Então, olha, entendeu? É complicado. O que é inegável... Mas, Augusto, o debate é o seguinte, como é que vai fazer o recolhimento se não tem o dinheiro? Pô, tu até pode me dizer, mas por que não tem o dinheiro? Tem que abrir as contas. Não se faz caridade sem moedas. Mas você falou uma coisa do Diário... Outro tema, tu dissesse, tem que reduzir a despesa. Reduzir a despesa significa diminuir áreas de atendimento e botar pessoas na rua. Quem nós vamos botar na rua? Aonde nós vamos diminuir? Fecha oncologia? Fecha cardiológico? Agora, eu quero fazer um questionamento e vocês me ajudem, porque essa é uma pergunta que não quer calar dentro de mim. Há 2 anos atrás foi feita uma intervenção porque foi detectado, segundo o Judiciário, irregularidades, problemas gerenciais, de tudo que é ordem. Isso, informação dos senhores promotores e, como você disse, com o apoio dos setores do Judiciário. De lá para cá, se foi feito um diagnóstico que indicava uma intervenção, qual foram as atitudes tomadas pelo Judiciário, pelo órgão interventor, para que se parasse essa sangria, que parasse esses desacertos, que parassem as irresponsabilidades apontadas? Porque se faz um ato deste, de imediato, ou 30, ou 60, ou 90 dias após, se tem um diagnóstico e se começa a fazer, é isso que eu estou cobrando, através de forma cirúrgica, correções. Qual as correções foram feitas? Qual o diagnóstico apresentado e a solução apresentada? E um setor, porque o único setor da Santa Casa que evoluiu é a funerária, porque tem demanda. Não? E é uma questão apenas contábil. Mas o Diário vai concordar comigo. Houve uma intervenção, se calou, virou o grande mudo, o interventor não fala nada, não divulgam nada. Essa crítica é verdadeira. Eu não estou fazendo crítica, eu estou fazendo uma pergunta. Mas eu critico mesmo. Aí vem a especulação. Aí vem a especulação. Olha, em comunicação social, eu posso até não entender de administração escolar, mas hospitalar, mas comunicação social eu trabalhei bastante anos nisso. A única maneira de você acabar com uma notícia falsa, a única maneira de você cessar qualquer especulação é você divulgar a verdade. E apresentar resultados. Não, é a mulher de César, né? É a mulher de César. Ela não basta ser correta, ela tem que parecer correta, dar a impressão de. E aí eu me somo a essa crítica. Eu acho que a falta de interlocução do Jefferson, talvez não por maldade, mas talvez por característica, enfim, de ser mais introvertido, não dialoga com a importância do cargo. Entendeu? Ele é absolutamente correto. Tem que mostrar. Remeteu ao Ministério Público. Tá, mas as pessoas estão todos os dias cobrando, querem entender por quê. O Ministério Público tem sua culpa também. Agora, é importante esse relato do Judiciário. Por exemplo, o Judiciário, no contrato com o Estado, que é o principal contrato da Santa Casa, que é um contrato de 60 milhões, o Judiciário disse o seguinte: o Estado deve 4 milhões. Ofício para o Bacen Jude. Um papel que vai para o Banco Central, e aí chega no Banco Central, não tem o dinheiro. Aí volta o papel e eles dizem para a Santa Casa: não tem o dinheiro. E aí tu faz o quê? Tu vai pegar uma metralhadora e entrar no banco e dizer, não, vim pegar o dinheiro do... Não faz. E aí o Ministério Público opinou, o Judiciário manda,
o advogado da Santa Casa pede, mas só que o dinheiro não surge e o trabalhador não recebe. Como é que resolve isso? Então as questões são complexas. Já no programa passado nós debatíamos a questão da complexidade da administração hospitalar, que é diferente de tudo, né? E exige efetivamente gente muito preparada e conhecedora desse métier. E eu acho que aí, possivelmente, tenha sido o grande equívoco pós-intervenção. Faltou às pessoas para que não se perdesse, através da alta complexidade, as melhores remunerações. E aquela ideia de 100% SUS, como é que ficou aquilo? Aquilo ficou no discurso, né? Discurso, politicagem. Aquilo também não prejudicou a Santa Casa? Acho que ia diminuir a participação dos planos de saúde. Olha, os planos de saúde contribuíam com grande parcela da receita da Santa Casa. Não sei como é que ficou isso, esse negócio de 100% SUS. Mas a partir do momento que se perde, dia após dia, capacidade de enfrentamento dos problemas, capacidade de manter os serviços de alta complexidade, capacidade de manter a equipe remunerada, isso tudo começa a se transformar numa grande bola de neve. Mas tudo é e cada vez, como você disse muito bem, Halley, e aí? O que fazer? Mas o problema é esse, Dias, a gente não sabe, olha que a gente acompanha, a gente vê, a gente não sabe. Eu só fui saber que a Santa Casa teve esse problema, porque eu tive uma fatalidade na minha família, eu fui usar a emergência lá. E eu fiquei sabendo desse estado. Porque a gente, se não ficar doente, a gente não fica sabendo. Cidadão comum, desde que não precisa. Hoje o camarada me sabendo. Me questiona na rede social, mas tu não vai usar a Santa Casa. Como é que eu vou usar, cara pálida? É claro que eu vou usar, que eu vou pegar um avião, vou para o Sírio-Libanês. Primeiro que eu não tenho condições, não vai ter coisa de fazer isso. Segundo que a emergência é na Santa Casa, no hospital universitário. É isso que tem que fazer. A Unimed nem atende isso. Todo mundo vai usar a Santa Casa se tiver um problema sério. É óbvio. Se bater o carro ali e cair de moto, vai para a Santa Casa. O problema, Dias, é que agora, nós não temos essa transparência. É que tem muitos setores já absolutamente parados. Né? Já não tem mais capacidade operacional. São poucos os setores que estão em atividade a pleno nenhum, né? Mas que tem um mínimo de capacidade de ainda intervir em nome da saúde. O falou, quem faz tratamento de câncer... Está com problema. Mas o que acontece... A Unimed não faz isso aqui. Nós temos que fazer fazer. A saúde no Brasil está um caos. Sim. O Estado do Rio Grande do Sul está falido e não está cumprindo os seus compromissos. Né? Bem, tudo isso, nós sabemos, é institucional. Agora, o que foi feito nesses 2 anos que melhorou um setor apenas? E aí o meu questionamento. E vem se agravando a situação e não vem se achando a solução. Será que não é problema de gerenciamento, Halley? Também. Eu acho que é. Eu acho que a intervenção foi feita de forma equivocada. Também. Eu acho que a intervenção se confunde praticamente com uma invasão. Veja bem, Cláudio, assim, essa conclusão, se é gerenciamento ou não, nós vamos ter a partir dos números. E aí, como nós estamos dizendo aqui, se nesses 2 anos não houve uma evolução da arrecadação, um equacionamento do passivo, uma perspectiva de curto e médio prazo, bom, aí tem que se concluir isso. Né? É claro que na arrancada se pegou uma Santa Casa com 120 Mas o que me preocupa, Halley, dívida. O que preocupa é que a politização desse problema não ajuda em nada. Não. Porque querer destruir a imagem do Lindamar ou querer destruir a imagem do Sartori não vai resolver o problema da saúde. Nós temos que parar com essa bobagem. As associações da casa, elas dizem o seguinte, são 180 milhões que o Estado do Rio Grande do Sul deve às Santas Casas. Tem várias quebrando. Tu deu o exemplo de Livramento. O Livramento fechou as portas, tem um setor apenas de emergência atendendo. As pessoas acham que o negócio de fechar é cantilena. Não é. Nós assistimos aqui. Em 2007, a Santa Casa de Santana do Livramento viveu exatamente o mesmo problema que está vivendo hoje. E através de uma ação rápida da Secretaria da Saúde, e me parece que era o Osmar Terra, o secretário, foi feita uma ação de saneamento, uma intervenção rigorosa, né, e uma contenção de gastos e colocação de profissionais de qualidade que trouxe até agora e que volta a sucumbir pela grave crise da saúde. Né? Mas em 2007 eu acompanhei, eu fui partícipe, eu vi exatamente o que tinha que ser feito, mas só que a Santa Casa de Livramento, Halley, é um departamento da Santa Casa do Rio Grande. Não se pode comparar problemas... 1.400 trabalhadores. Que isso? A estrutura é grande. É uma estrutura que 95% das prefeituras do estado do Rio Grande do Sul ou mais, não tem. Olha aqui, são 1.400 trabalhadores que estão sem receber, que heroicamente mantêm a estrutura da Santa Casa. E eu acabei de falar aqui um dado importante, são 12 meses, bota aí 110 de férias por mês.
que não estão tirando férias, que dobrou o valor das férias, porque aí quando tu não tira é dobrado, com multa. Aí tu imagina o passivo. E aí entra numa bola de neve. Olha, eu fico muito preocupado com o dolo. Eu penso assim, uma das coisas que eu cobro uma auditoria externa, e eu deixar bem claro, algumas pessoas vão dizer assim, é porque eu coloco no Facebook, que é rede social, e vem muitos comentários, muitos compartilhamentos. Aí o que você fez? Fala, a gente tenta. Agora, é uma prestação de conta que a gente faz também. Eu tive em outubro, durante 10 dias na Câmara, um dos requerimentos que eu coloquei lá foi uma CPI para a saúde. Só que nenhum vereador quis assinar comigo. E eu falei bem claro, eu subi na tribuna e falei, vocês acham que não precisa fazer uma CPI da saúde na cidade? Vocês acham que do jeito que está? Em outubro já estava com esse problema sério. Nenhum vereador dos 21 quis assinar. Então a gente tenta fazer o que a gente pode. Eu não tenho dinheiro, nem você, nem o Halley, para pegar lá e sustentar a Santa Casa. A gente não tem 10 milhões para dar. Se eu fosse eu ia falar Eike Batista, né? Se eu fosse um Eike Batista no passado, eu, Rio Grandino, se eu tivesse uma fortuna de 200 milhões, eu chegava na Santa Casa agora, tem uma doação de 10 milhões para você aí. Nós temos... Faz parte da ação social da gente. Nesse momento, quem tem fé, torcer que os gestores sejam iluminados, que tenham a coragem necessária, que cumpram o seu dever e que se busque essa alternativa. Mas antes de chamar o comercial, quando nós assumimos um compromisso e expomos o nosso nome e somos eleitos para uma missão, infelizmente não pode pegar o vizinho. Então eu sinto e eu imagino o que o prefeito deve estar vivendo intimamente, né? O desespero que deve ser tomado. Eu o conheço bastante, mas não tenho a convivência. Mas não é porque é ele. Eu acho que qualquer um de nós, ou qualquer um dos telespectadores que tivesse nessa missão, porque de sã consciência, quem é que quer ter uma estrutura hospitalar com a complexidade e com a importância da Santa Casa de Rio Grande, na sua cidade destruída? Não existe isso aí. Agora, os problemas são graves. Aqui estão as nossas famílias, é isso. Amanhã ou depois nós vamos ter uma relação direta com isso. A preocupação que eu tenho, Dias, e quando eu falo dessa auditoria externa, é com o dolo, para as pessoas entenderem. Mas a culpa, até a incompetência, é aceitável. O camarada não é tão bom administrador, tal. Agora, eu fico preocupado com o dolo. É saber se houve enriquecimento ilícito ali dentro, se o pessoal desviou, aí eu quero essa apuração. Tem que ser punido. Porque o dolo, quando eu falo auditoria, é principalmente para se pegar o dolo. Quem, de repente, utilizou-se, né? Eu tenho um documento. Para pegar dinheiro ali. Porque um administrador incompetente, tu não pode fazer, deu azar, tu nomeou o camarada é meio incompetente, tu vai fazer o quê? Isso aí, né? Incompetência é culpa, né? Mas não é o dolo, né? A pessoa ficar enriquecer lícito. Mas Augusto e Halley, você sabe, e você tem conhecimento, provavelmente o Augusto tem um documento, um diagnóstico, que foi realizado no primeiro trimestre do ano passado, que ele é muito claro, muito objetivo, né? Ele apresenta os problemas, ele detecta os problemas, pode não ser completo, pode não ser tão amplo quanto era necessário, mas no básico, no essencial, esse documento existe. Foi noticiado, esse documento está na imprensa. O que foi feito em cima deste documento para solucionar os problemas apresentados por este documento? Uma atitude clara, pontual, objetiva. Eu tenho isso e fiz isso. Não consegui, vou fazer isso. Isso aí que vai ter que ser detectado. Nesse documento há apontado diversos gastos que nós podemos considerar como supérfluo, né, ou extra, né, que são apontados lá. Eu não vou aqui denominar, até para não ferir suscetibilidades, porque são objetos de processo. São 5, 6 processos. Mas é isso, você falou agora processo. É exatamente isso. Eu quero, nesta prestação, e eu espero que ela aconteça o mais rápido possível também, que se diga com relação, quanto se economizou com relação a isso, né? Assessorias que custavam tanto, X, Y, Z. Quanto se economizou? Acho que o Dias pegou bem. Mas você falou... Não vamos adentrar aqui, mas isso é matéria judicial. Mas você falou uma palavra, agora falou de novo, judicial. Justiça do Brasil, Ministério Público. Não dá mais também para ficar com essa desculpa do tempo. Parece que o tempo no Ministério Público, o tempo na Justiça no Brasil, é como o Espiritismo fala, lá não tem tempo. Lá o tempo é contado diferente. Cara, o Ministério Público determina uma intervenção, ou deixa claro que tem que ter uma intervenção na Santa Casa. Há 2 anos atrás, e todo mundo fala, está no Ministério Público, está no processo. Faz 2 anos. Cara, não dá para dar prioridade
para resolver esse A processo? bem da verdade, o Ministério Público não determinou a intervenção. Ah. A intervenção aconteceu somada às decisões que o Ministério Público... Mas sabe quando a Justiça vai dar uma decisão? Daqui a 5, 6 anos, 7 anos. Eu considero, pelos dados que eu tenho estudado, Num jardim do Éden. foi uma atitude precipitada. Essa intervenção ela poderia ocorrer daí a 6 meses, mas com atitudes preparatórias. Porque o que acontece? Fica um prefeito colocado como bode expiatório, como grande responsável por tudo isso, porque foi jogado no colo dele. A informação que eu tenho é essa. Ou de seu consenso, será que o prefeito queria fazer a intervenção? Esse ponto é importante, Cláudio, assim, de forma muito clara e objetiva. O gestor estadual, ele foi claro, e por isso que eu vou publicar essa fala do então vereador João da Barra, que estava na... Então vamos pegar esse gestor estadual. município não tocar a Santa Casa, estamos rompendo o contrato, a contratualização, que para o Estado era muito bom, que era menos 60 milhões que o Estado tinha que pagar. Mas podia ser muito bom para o Estado, mas não foi bom para os rio-grandinos, para a sociedade. E aí eu te pergunto, Cláudio, onde é que estão as lideranças do Estado, né, que hoje ocupam cargos políticos, foram eleitos? Onde é que está nesse momento? O problema é que a intervenção da Santa Casa foi muito usada na campanha eleitoral também. Mas né? só um pouquinho. Esse é o problema. Mas só um pouquinho. Eu não quero politizar esse tema. Mas quando, o Cláudio pegou bem, quando o camarada diz assim pro prefeito, olha, ou tu pega, ou nós vamos fazer, rasgar o contrato, Rio Grande não tem representatividade política nesse governo? Eu acho que tem. Eu vou citar um fato para você. Eu acho que tem. Quando foi feita a RS 734, que não tinha outra alternativa, ou era fazer aquele projeto de 30 anos atrás que existia, ou não fazer nada, e hoje está comprovado que pelo mínimo trouxe uma solução, foi detectado que tinha um problema da rede de água da Corsã, que estava absolutamente podre, água ferruginosa, e hoje o cassino estaria num caos e tinha que ser feito aquilo ali. E na época eu era deputado federal. E houve uma mobilização de toda a sociedade. Buscamos recursos do BNDES e fizemos com que essa obra saísse de forma sumária e não fosse interrompida a 734. E tinha lideranças trabalhando nesse processo. E tinha gente com responsabilidade, que foi para o debate, porque você sabe, a região sul sempre foi a menina pobre. Sim. Né? E nós conseguimos buscar essa solução, que era dramática e ninguém se dá conta. Porque a adutora do cassino não teria condições de aguentar 24 meses. E sabe o que representa em saúde pública? E o que representaria de caos para um balneário e para uma cidade? Mas tinham as lideranças e foram buscar a solução e impuseram a necessidade de uma solução. Qual é a posição clara? Não sei, eu busquei dinheiro, fiz isso. Buscar dinheiro ou cobrar isso aí é um dever. Agora eu quero ver atitude. Eu não aprovo algumas coisas, mas eu vi um grave problema da pesca de Rio Grande, que um deputado na época pegou um pacote de camarão e jogou na mesa do governador. É um desrespeito? É. Mas dentro da sua concepção é a solução e buscou a solução. Quem é que ninguém quer ficar de homem mau? Todo mundo. Politicamente correto, né? O politicamente correto. Mas aí tu tem que bater de Você frente. falar. Não toco. Acho que animal é só cachorro e gato. Esquece que cavalo também é. Vamos ter uma mensagem? Mensagem da Gaviete. Todo mundo tem medo de perder voto de carroceiro. Saúde não tem como tirar dinheiro, pelo contrário, tem que colocar. Saúde sem dinheiro é colocar gente pra rua. É legal mais gente sem trabalho nessa cidade? É um problema, esse é o desafio. Não é só isso, não é tão simples assim, né, Maria Gap? Obrigado pela participação, mas não é tão simples. Mas nós tem que ter soluções, né? A questão é buscar soluções. Uma pergunta que eu quero fazer para encerrar. A Santa Casa não, encerra esse assunto. Santa Casa. O bloco. Tinha um custo operacional na Santa Casa de Rio Grande com a antiga administração. Salários, diziam que alguns eram astronômicos e tal. Essa administração central, né? Não vamos falar dos profissionais da área de saúde. Houve uma redução desse custo? A gente tem que saber, né? É isso. Porque começa por aí. Eu só vou tirar alguém que ganha X, eu não vou botar 10 ganhando
E aí dá Mas aí você pode falar isso. Não, isso é gestão básica. Eu vou te ajudar nesse raciocínio. Mesmo o Estado estando atrasado, como está, né, houveram repasses do Estado, do governo federal, o município botou bastante dinheiro lá, tem posto. Então não pode. Pessoas receberam. O município não pode botar dinheiro. Quem recebeu? Qual foi a opção de pagamento? Só massa salarial? Ou médico, terceirado recebeu? Como é que se dá esse processo de distribuição? Isso tem que ser dito. Tem que ser dito, mas mas o interventor tem que falar. Tem que falar. Hoje quem administra a Santa Casa é o município. Claro. Tem gente que fala assim, nós comungamos da mesma avaliação. A única questão que podemos discordar é a seguinte: a decisão, na minha opinião, e aí o Cláudio tem uma ressalva sobre isso, a decisão foi urgente, né? O que nos foi imposto. Mas agora o prefeito não vai entregar. Posso te dizer que Bom, então é o seguinte, vamos sentar, vamos chamar a promotoria pública, juizado federal. O seguinte, eu estou sendo colocado numa posição absurda, irresponsável, e eu não posso consentir que a Santa Casa de Rio Grande feche. Mas assim como estão fazendo, estão colocando um bebê japonês no meu colo, e eu não sou japonês. E eu acho que nesse aspecto, o prefeito, talvez por pouca experiência na política da época, embarcou numa canoa furada. E agora não vai conseguir sair dela. Agora o bebê está no colo. Vou dar uma de William Vac, ele foi meu professor. Ele falava, quando ele fala assim, ele começa a entrevistar, e aí depois ele faz a conclusão. O Halley falou uma coisa aqui interessante, que ele acha que tem que entregar, parar a intervenção. Sim, tem que ter data de final. O Dias, pelo que eu entendi, falou também o seguinte: quem é que vai querer pegar o defunto? Aí eu fico pensando agora, Halley, será que alguém agora vai querer pegar? Porque a prefeitura está lá há 2 anos. Ninguém vai querer pegar mais. Mas desde o início... Ninguém vai querer pegar mais também. Com a situação que está atualmente, qual é o louco que vai querer pegar aquela eu acabei de dar um dado aqui, que é, por exemplo, a questão do INSS. O passivo foi publicado, o Cláudio teve acesso a isso. O buraco já tem. Podem até ser gravado um pouquinho mais. Privatizar ela agora. Mas privatizar e também é o seguinte, é o debate que nós vamos fazer com a sociedade. Porque, a única forma é privatizar. Mas e aí? E aí, para te ter o atendimento, tu vai ter que ter o plano de saúde? É isso que nós defendemos? Mas eu acho que o prefeito não vai conseguir se eu também acho que só o público vai querer pegar também. Quem é que vai assumir agora uma Santa Casa que está há 2 anos sob intervenção? Se estava ruim antes, não interessa, mas está ruim. Ficou muito pior. Isso é inegável. Quem é que vai querer pegar agora? Você pegaria? Alguém pegaria? Porque, então, são duas coisas distintas. Supondo, eu não tenho esses dados suficientes, que a situação era grave, sob o aspecto financeiro, administrativo e tal. E ela não continua menos grave. Mas o atendimento da Santa Casa, inegavelmente, era muito melhor. Mesmo com dificuldades, mesmo com problemas detectados, era inegável que era muito melhor. Vou chamar agora meus apoiadores, e por falar em Santa Casa, por falar são 2 programas falando praticamente disso, né? E por falar da aprovação da Joana Souza em Medicina. Parabéns, Joana. Ontem eu recebi uma mensagem que eu gostei. Recebi uma mensagem de uma médica cubana que esteve aqui no nosso programa, Pilar Gamês, que ela me comunicou no Facebook, que está nos Estados Unidos há 9 meses e muito feliz lá, e que tem muita saudade do Brasil, que fez muitas amizades aqui. Pilar Gamês era uma médica cubana que trabalhava no posto médico da Barra, tá? E que, graças a Deus, conseguiu fugir do inferno. Deixa eu te fazer está com um green card. Falando em inferno, o Trump vai mandar ela embora? Qual é a situação? Eu acho que não. Eu acho que ela não vai. Tu achas que não? Que na realidade. Visto lá. Mas ele está com esses 7 países, né? Ele recua em relação Mas é outro assunto. Vamos chamar o nosso apoiador. Vamos ali colocar o Alejandro. Vamos também, o Alejandro? Alejandro, né? SEI, líder em empreendimentos imobiliários, apresenta Enseada do Porto. Mude-se para um condomínio fechado e completo. Ampla área verde com pista de caminhada. Salão de festas com espaço gourmet, playground, elevador e muito mais. Apartamentos de 2 dormitórios com gás central, sacada coberta com churrasqueira e vaga de estacionamento. Tudo isso em uma localização privilegiada e uma vista incrível da lagoa.
Acesse agoraeusei.com.br ou ligue 3035 6020. SEI, entradas 180. Canal Dente Convênios, há mais de 10 anos crescendo com o Rio Grande. Médicos, dentistas e laboratórios ao seu alcance. Rua Marechal Floriano 554. Telefones 3231-2098 e 3231-5441. Fique linda no conforto de sua casa. Cibele Martins, tudo em cabelo e maquiagem. Botox capilar, progressiva, luzes, cauterização, corte, maquiagem e penteado. Atendimento a domicílio em todos os bairros da cidade. Agende uma visita através dos telefones 3236-5445 ou 8412-7205. Cibele Martins, tudo em cabelo e maquiagem. Na velocidade da sua rotina, no ritmo do seu dia a dia. São escolhas que vão fazer toda a diferença. Você precisa estar no lugar certo. É nessa hora que apresentamos o Renascimento, com tudo o que você busca a poucos passos da sua casa. Conforto, espaço e segurança, fundamentais para uma pessoa ou uma família inteira. Com o Renascimento, você terá a certeza de que fez a melhor escolha. Renascimento, uma linda vista, com um novo olhar para o seu futuro. MW Veículos, as melhores marcas com a melhor negociação do mercado. Fale com os nossos atendentes e saia de carro novo na hora. Visite nossas lojas, Avenida Santos Dumont, 164 e 192. Fones 3232-7622 ou 3204-2922. MW Veículos. Conexão Sul. Estava direto com o Facebook. Esse programa vai estar amanhã no Facebook, tá? E nós estamos tentando aí passar ele ao vivo. O Rally aqui está com seus aparelhos, estava passando até agora, né? Mas esse programa completo vai estar amanhã também no Facebook e nas reprises normais que são passadas. Lembrando que você pode participar a qualquer momento, mandando mensagem de texto para conexãosul@globo.com ou mensagem SMS ou WhatsApp também para 981340316, esse telefone que aparece aí na sua tela, né? Um abraço especial também para o Carlinhos da Profits, uma academia de musculação aí, de onde o pessoal malha e malha pesado em duas sedes, né? Ali na Marechal 188 e Marechal Floriano 188 no centro, ou também ali no cassino ali do lado ali do posto da estação. Profits, né? Um abraço especial. Nós fizemos a propaganda dele, mas ainda não entrou aí ao vivo, tá? Sobre os assuntos aqui, Dias, eu selecionei alguns aqui mais falados, mas uma coisa interessante, né? A Carmen Lúcia, que é a presidente aí do nosso STF, né? Supremo Tribunal Federal, homologou a delação de 77 executivos da Odebrecht. Então, ela mantém o sigilo desse depoimento, que eu acho um erro. É o que eu falei, toda vez que você mantém um sigilo, você acaba facilitando as delações seletivas, né? As divulgações seletivas, como o Rally fala aqui, né? E parece também que a Carmen Lúcia quer dar um recado para a sociedade de que a ação, né, da Lava Jato não vai ser retardada por causa da morte aí do Teori, quer dizer, o STF cuida principalmente das investigações daquelas pessoas que foram privilegiadas, principalmente ministros, presidentes, senadores, deputados, esses que são lá no foro privilegiado do STF. Então ela já deu um recado agora, né, uma semana depois praticamente da morte do Teori, dizendo que já abriu as delações. Antes do comentário, tem uma outra mensagem? Sim, mensagem de José Ney. Será que a intervenção do município não vacilou ao trazer para a administração superior do hospital pessoas mais ligadas ao partido do governo, ao invés de preencher os cargos com pessoas efetivamente capacitadas para gerir a instituição? Lembro-me que quando da transição do primeiro mandato do Alexandre, haviam docentes da FURG com curso de enfermagem e administração hospitalar com passagem na administração do HU. Por derradeira, informo que na minha vinculação com a FURG, tive o prazer de colaborar no processo de construção do prédio do HU, que tinha como diretor o saudoso amigo e médico Lavieira Laurino Filho, entre outros médicos,
enfermeiros da FURG de conhecida capacidade gerencial do NOC. Senhor, aproveito só para dizer o seguinte, ó, e aí eu estou disposto a ser convencido, mas há um boato aí de que tem um monte de CC do PT dentro da Santa Casa. Não é verdade. O único cidadão que tinha veiculação partidária era o seu Jefferson Alonso, e agora o novo administrador nem sequer filiado ao PT é. Né? O outro cidadão que estava contribuindo na contabilidade, por exemplo, é um quadro técnico da universidade, sem filiação partidária. O Paulo, todos conhecem aqui. É uma mística que se constrói, mas vamos encerrar o tema e vamos adiante. Sobre o tema aí da Carmen Lúcia, né, eu acho que toda a sociedade pergunta, questiona, se explora a morte do Teori, enfim, e tem que dar uma resposta objetiva. Parece que ela vai manter, no primeiro momento, em sigilo. São muitas delações. Eu acho um erro. Agora, hoje se especulou, e aí tem que se confirmar, está presente o nome do ministro do Tribunal de Contas, o Nardes. Você está em sigilo, como é que já sabe? Boa pergunta. Né? O Nardes, que é aqui do Rio Grande do Sul, ministro do Tribunal de Contas, e casualmente é o ministro que deu parecer técnico, que transformou pedalada, que foi praticada pelo Fernando Henrique, pelo Lula, por todo mundo, mas para a Dilma ele deu o primeiro parecer dizendo que pedalada tinha crime de responsabilidade. Isso orientou o pedido lá dos juristas junto ao Cunha, e que desenrolou tudo no episódio de cassação da presidente Dilma. Obviamente que aqueles que criticam o processo de impeachment e os denominam como golpe e o fazem a narrativa, acabam de dizer o seguinte: olha, o Nardes está na Odebrecht, portanto pode estar dentro dessa como é que a gente vai saber que o Romero Jucá disse. Como é que a gente vai saber se o Nardes está na Odebrecht, se a Carmen Lúcia botou sigilo? Vai ter que confirmar. Segundo, estar nessa lista também não significa que está errado. Claro. Porque a Odebrecht ela contribui com muita gente. Por exemplo, se o Nardes, que era deputado, né, se ele está na lista do Odebrecht, recebeu o recurso de lá, mas declarou esse recurso, ele está limpo, feito água de poço. Entendeu? Então, nós temos que também aguardar os próximos capítulos da novela. Né? Eu acho que não é excludente. Sim. Né? Se o cara fez algum erro, mas não torna ele um imbecil profundo que não possa dar um parecer técnico com a sua assessoria, que é imensa. Né? Eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é uma coisa. Ele tem que pagar pelo pecado que ele está cometendo. Agora, se esse parecer técnico teve aprovação democraticamente e evoluiu porque evoluiu, isso é o jogo da democracia. E a democracia não é justa. Tem muitas injustiças na democracia. Eu não estou aqui para defender o Nardes. E se ele pecou, ele tem mais que pagar o preço dos seus erros. Se não pecou, ele lamentavelmente vai ficar o resto da vida essa dúvida sobre ele. Essa lista tem tanta. Até o Tarso Gil está nessa lista, pelo que falaram. Muita gente. Se fala em dois governadores, estaria o Tarso e o Sartori, os dois envolvidos. Então os dois nem poderiam ser candidatos mas aí está envolvido em quê, né? É isso. Qual é a tipificação? Para cumprir os seus partidos e os seus candidatos, todo dirigente político vai ter envolvido. Vai ter. Não, eu vou contar um fato para vocês que eu sei de um candidato que recebeu o partido de um fundo partidário. E normalmente o recurso vem via partido carimbado. Da Odebrecht, do Joãozinho dos Anzóis, vem. Né? E este candidato disse: olha, eu só recebo o dinheiro para a campanha se for originário do fundo partidário. Se for com carimbo, eu não quero. Por que ele fez isso? Porque ele sabia que mais cedo ou mais tarde teriam que prestar conta. Porque não é possível alguém gastar 4, 5, 10 mil. E se eleger deputado federal, por exemplo, se ele não ganha 1/3 disso em 4 anos de mandato. Eu acho que a lei eleitoral é a fonte da corrupção no Brasil. E aí entrou safados, incautos e bobos. Eu acho o seguinte, eu vou dar um exemplo. Eu também já fui candidato 3 vezes, né? E procurei alguém que me ajudasse. Infelizmente, eu acho que eu não agrado muito, porque as pessoas não gostam muito de me ajudar, né? Então a gente acaba fazendo. Até o Dias, você lembra o Dias? Eu liguei pro Dias, não sei se você era deputado ainda, eu liguei pro Dias, fui na casa dele, Pedisse dinheiro pro Dias? Falei, Dias, você não conhece? Dá um dinheiro. Não, perguntei pra ele, você não conhece, tem algum empresário sério aí que queira me dar uma ajuda? Eu declaro tudo direitinho. Isso aí tu perguntou pra mim, hein? Você lembra que eu te falei com você? Falei contigo? Não lembro. Né?
Infelizmente não veio, né? Procurei o Guanabara, procurei várias pessoas, mas sempre recebi não, também não fiquei com raiva. Agora, a hipocrisia, esse tema é importante, né, da reforma política. Pedia, qual o problema? A hipocrisias na política, derivados disso que tu estava dizendo agora há pouco, né? Quanto custa uma campanha em 490 municípios do nosso Rio Grande do Sul? É caro, muito caro. Como é que tu consegue ter visual, né, em todos os municípios, aí tu vai olhar para a estação do camarada lá e tu vê 250 mil. Faz só um pouquinho, cara pálida. 250 mil tu gastou na TV, tu gastou aqui, ali. Assim, ó. Então é um sistema que precisa ser revisto. A questão dos distritos, tem vários itens que se discute aí da reforma política, mas a questão distrital ela seria importante para baratear esse custo. Além de aproximar o cidadão, é muito mais fácil o cara votar no Dias, aqui de Rio Grande, Pelotas, região, né, Capão do Leão, nossa região sul aqui, do que ele tem que ir lá, Livramento. É humanamente impossível um candidato em 496 municípios com o Estado, com a dimensão que tem, prestar satisfação para todos os seus eleitores ou trazer recursos. E a própria política exige a distritalização do candidato. Você foi candidato a deputado federal e foi deputado federal. Você acha que, por exemplo, um candidato a deputado federal hoje no Rio Grande do Sul consegue fazer uma campanha razoável com menos de 100 mil reais, por exemplo? Não tem, isso não existe, a não ser que seja uma sumidade, um fenômeno eleitoral que surja, mas ele vai ser uma Manuela da vida. A Manuela deve ter feito várias eleições com pouquíssimos recursos e depois passou a ter muito recurso. Né? Mas as primeiras eleições, um Zambiase da vida. Bolsonaro? Bolsonaro. Agora, os outros não tem como. Transformar o voto distrital é uma necessidade. E outra coisa, compromete o candidato com a região e vai ter que fazer o trabalho. E aí tu fica rodando o estado do Rio Grande do Sul, porque daqui a pouco os votos em Passo Fundo, e tu, como eu fui deputado, eu fui a Passo Fundo, porque eu fui chamado para uma reunião, até era questão de saúde, né? E terminei mandando uma emenda parlamentar para Passo Fundo, porque eu tive uma votação significativa lá e eu tinha o dever de atender aquelas pessoas que acreditaram em mim. Isso é desumano. Você não sabe que o deputado federal passa de estrada. Ele não vive, ele fica prisioneiro dos compromissos e pouco pode trabalhar. Eu fui candidato em 2006, eu era candidato a deputado federal e Spotol era candidato a estadual. E aí eu fui a Alegrete. Você foi meu adversário no Rio Grande? Eu fui a Alegrete, não te incomodei muito. Eu fui a Alegrete. E aí nós reunimos lá com os companheiros do sindicato, que a gente tinha uma relação política, fizemos um dia de falas e tudo, aí nós achamos tão legal. E nós fomos de ônibus. Só que nós não tínhamos dado conta que havia na cidade uma festa. E aquela festa era um grande. Aí nós conversamos com os caras. De noite a gente pegou o ônibus para voltar, que a gente foi para Rio Grande. Quando a gente voltou, os candidatos, os principais máquinas que nós conhecemos partidários, do meu partido e de outros, chegaram tudo de caminhonete, não sei o quê. Eu disse, todo o trabalho que eu fiz aqui durante 24 horas foi perdido. E eu fui lá, atravessei o estado, até Alegrete, voltei. Sabe o que eu até hoje, Dias, eu vejo, por exemplo, e não é história, gente séria. As pessoas têm que entender o seguinte, você para ser eleito, você tem que receber o voto. Para ser o voto, as pessoas precisam saber que você é candidato. E para as pessoas precisam saber que você é candidato, tu tem que divulgar todos os meios e o máximo possível. Até hoje, eu encontro pessoas que falam assim para mim, ué, coronel, o senhor não foi candidato? Eu falo, não fui. Ué, eu não vi propaganda do senhor. Pessoas falam. Outra coisa. Não. Tem gente que não sabe até hoje que eu fui deputado federal. Tem gente que não sabe até hoje uma emenda que eu fiz. Mas certo, tem gente que diz que o diabo... Eu tinha essa pesquisa, 58% das pessoas que vão votar na proporcional, vereador ou estadual e federal, chegam na semana da eleição sem definição do candidato. 55% das pessoas. É isso aí. 50 mil rio-grandinos foram votar para vereador e não sabiam quem votar. Decidiram na última semana. Um outro assunto aqui, tem mensagem não, né? Um outro assunto interessante, olha. Os investigadores pretendem aprofundar, agora com a prisão do Eike Batista, as relações do Eike Batista com o BNDES, o nosso Banco de Fomento, porque foi comprovado que de 2003 a 2014, as empresas do Grupo X do Eike Batista
receberam nada mais, nada menos, vou até ver o número aqui de novo, nada mais, nada menos do que 6 bilhões de reais do BNDES. BNDES. Não dá nem para comentar isso aí. Mas, Augusto, ao menos esse dinheiro foi investido, teoricamente, em Rio Grande, no Brasil, em Rio Grande. Agora, esse dinheiro foi para países africanos, para Venezuela, para o Porto de Maria. E aí? Esse já era. O dinheiro que foi investido na Bolívia, a perda dos campos de gás, isso é muito pior. Isso é muito pior. Agora, privilegiados no uso dos recursos do BNDES é uma realidade. E a CPI do BNDES, o diretor aberto, é pau. Eu quero enfocar um outro aspecto, né, que eu vi hoje e me chamou a atenção. Algum tempo atrás, teve um episódio de um bandido que roubou botijão de gás e acorrentaram ele na rua, no poste, né? E as manifestações de todos eram o seguinte: é isso aí, deixa preso aí, tal. O Eike Batista, que fez conexão em Nova York, que, entre aspas, é meio estranho, que só um repórter da Rede Globo teve acesso a ele, foi no avião, ou seja, teve toda uma construção por detrás disso. As pessoas tiravam selfie com o camarada, né, com o Eike Batista lá, e aí tu tem dois cenários diferentes. O ladrão pé de chinelo, o ladrão de galinha, que todo mundo tem que deixar acorrentado lá no coisa, na rua lá. E o Eike Batista, que roubou milhões do dinheiro, que faltou na merenda, faltou na saúde. Nós estávamos falando agora há pouco que a saúde é horrível nesse país. Mas ele não roubou, né? Aí tira selfie. Ele não roubou, ele participou de esquema. Ele não roubou. Não roubou. Esse recurso, que é o fio e o cabo, ele consegue. Não, roubar o uso de violência. Sim. Deram pra ele. Tecnicamente tu tá certo. Deram pra ele. Tá certo. Quero saber quem deu pra ele, né? É isso aí. Com quem ele dividiu, né? Tá certo. Ele furtou. Ele não entrou num banco e nem entrou na caixa, no Tesouro Nacional e pegou o dinheiro, né? O carro, deram pra ele, né? O carro dele também lá na. Como é que é? Lá que ele tem na sala também ele não botou lá. Não. Caiu ali. Mas você concorda que deram esse dinheiro pra ele? Claro. Esse esquema que tem que ser. Claro. Olha, BNDES, Cabral, 6 bilhões para ele. O Sérgio Cabral, que está preso em depressão, o ex-governador, o Sérgio Cabral teve. O esquema dele foi desvendado por esses doleiros que denunciaram o Eike. Né, chegaram a ter 80 milhões no exterior em barras de ouro, diamantes. Já acabou o nosso tempo, nem deu para comentar, vamos deixar para o próximo programa então os polêmicos decretos do Trump, né, que nós nem comentamos aqui, que ele está fazendo uma dobradinha com o Macri aqui na Argentina, estão querendo agora acabar com os imigrantes, né? Mas o Macri não quer o pessoal ligado ao narcotráfico, né? E o Trump aí não está querendo o pessoal lá das burcas, né? Na realidade, o problema dos americanos, do Trump, é que se virem. Agora, as consequências que podem trazer para o mundo, e o que mais, pelo perfil que ele deve demonstrar, é se ele vai transformar isso em atividades militares. Isso me preocupa. E, além de tudo, as consequências econômicas que vão trazer para os países em desenvolvimento como o Brasil. Serão boas? Serão ruins? Agora, o problema dele com o povo dele, ele tem que resolver. Questão de soberania, né? Mas não existe mais, teoricamente, essas fronteiras, como tu falou, né? Qualquer atitude, ainda mais da nação mais poderosa do mundo, afeta todo mundo. Todo o pensamento do Trump... Ele está mexendo nas bolsas de valores já. Mas é isso, todo é orientado pelo capitalismo. Né? Puramente. Capitalismo, na visão dele, mais intervencionista. Por exemplo, por que ele vai mandar os ilegais embora? Porque, ao ir embora, vai gerar emprego. Por que ele fez aquela questão do muro lá, que mexicaram? Aquilo é um plano desenvolvimentista. Vai gerar mais um trabalho. Quantas pessoas não vão trabalhar? Então ele tem toda uma lógica por detrás que é aquecer os mercados. Se isso vai interferir em direitos humanos, ele não está preocupado. Em relações internacionais, ele não está preocupado. É a questão do que tu tratou, a questão do Estado necessário. E o MAC aqui na Argentina também não quer que entre mais lá paraguaios, mexicanos, né? Agora o MAC tem que entender o seguinte: nos Estados Unidos todo mundo quer ir para lá, MAC. O MAC não está assistindo a gente, mas como eu estivesse falando, né? Eu acho. Para a Argentina, ninguém quer ir não, MAC.
É o Steve. Só que aí Steve Buenos Aires. Só que aí, não, é só bandido que ir pra lá mesmo, pra passear. Pra trabalhar, ninguém quer ir pra Argentina. Entre Buenos Aires e Montevidéu, eu prefiro Montevidéu. Eu acho mais hospitaleiro. Muito louco, né? Quem é que vai trabalhar na Argentina? O argentino tinha que tomar carona, né? A Argentina sempre com o seu complexo de superioridade. A Europa do mundo. Aí o Trump está lá proibindo os imigrantes, o Macri começou a proibir também. Só o Macri, com sinceridade. Eu acho que tem que ter Argentina, Macri, só os argentinos para aturar mesmo, né? Tem que ter controle de fronteira, a questão da droga, da arma, que está munindo as milícias organizadas aqui no Brasil. Eu acho que sobre esse aspecto, a questão da soberania nacional, os países têm que ter uma certa organização e controle. Sim. Não pode ser o que se vive a pátria aqui no Brasil, que nós não temos absolutamente controle de nada, né? Mas também não precisa se transformar, eles estão querendo se transformar numa ilha. Isso vai ser ruim para eles, mas cedo ou mais tarde eles vão pagar o preço da arrogância. Acho que o Brasil não sabe nem quem está aqui dentro. Não tem nem noção da população. É o país, eu vou te contar, viu? É uma zorra. É um país. Só que era uma zorra impressionante. Não assevera o teu complexo de vira-lata. Eu tenho muito orgulho de ser brasileiro. Com todos os problemas que a gente tem. Nosso povo é fantástico, recebe todo mundo de braços abertos. Jamais teríamos uma atitude do Trump, por exemplo, de mandar todo mundo embora. Se não fosse esse politicamente correto, se não fosse essas ondas que nos últimos anos aconteceu no Brasil, nós estaríamos bem melhor. O Brasil muito melhor. Dos anos 80, foi a melhor época do Brasil. Eu vou ser obrigado a dizer que o presidente Lula. Estou falando não, mas eu só quero já que a gente voltou aqui, eu vou ter obrigado a dizer que o presidente Lula recebeu o país em 2002 com 10 milhões de desempregados. É uma crise terrível. Andar de madrugada na rua depois de uma festa e andando para casa, né? Eu não peguei isso. E a nossa geração vai sofrer consequências, mas o pior será para os nossos filhos e netos. É verdade. Okay. Olha, obrigado mais uma vez aí aos colaboradores, né? Terminou o nosso programa, um forte abraço a todos e até semana que vem, se Deus assim desejar.